Salão do Plenário da Alerj é o principal lugar aqui do Palácio Tiradentes, já que aqui é onde os deputados votam os projetos de lei. Eu vou conversar com a Priscila, que é guia da exposição permanente do Palácio Tiradentes. Priscila, eu tenho algumas curiosidades aqui nesse plenário. A primeira coisa que uma pessoa percebe quando chega é a quantidade de cadeiras, né? Sim, a quantidade de cadeiras geralmente causa muita curiosidade nos visitantes aqui da casa. A gente tem 240 cadeiras no total aqui no plenário da casa e 70 deputados. Então sempre gera aquela impressão do plenário estar vazio. E a gente tem que ter um trabalho de explicar para as pessoas que visitam a casa que, como a Alerj, o Palácio Tiradentes em si, é um patrimônio tombado, as cadeiras não podem ser retiradas, nem o espaço original pode ser muito modificado, senão vai perder o teor de patrimônio. E aqui, antes de ser uma Assembleia Legislativa, ela tinha uma outra função, né? Bom, a primeira função aqui da casa foi como Câmara Federal. E isso explica o número de cadeiras enorme que a gente tem aqui na casa. Na época em que era uma Câmara Federal, nós tínhamos um número de deputados equivalente para poder ocupar todo esse espaço. Com a transferência para Brasília, o espaço passou a ser ocupado para ser parlamento estadual e, consequentemente, os deputados também diminuíram em número, o que causou essa diferença para quem chega na casa e observa o movimento aqui. Agora tem dois espaços aqui dentro do Salão do Plenário que também contam uma história, né? Sim, a gente tem a tribuna de honra, que fica naquela lateral, com aquelas cadeiras amarelas. Todas elas também já foram reformadas, passaram por restauração, e aquele espaço é utilizado desde a época da construção do palácio para poder recepcionar presidentes, governadores, qualquer pessoa importante que venha visitar o palácio. E o outro espaço é a tribuna de imprensa. Isso, a tribuna de imprensa funcionava ali naquela lateral. Então foi um espaço que foi utilizado por pessoas como, por exemplo, Carlos Lacerda, que foi um jornalista famosíssimo na época da construção do palácio e da política, alguns anos depois. Hoje em dia, a tribuna de imprensa funciona aqui atrás e aquele espaço ali é usado apenas para observação mesmo do público. Priscila, o café faz parte de uma das curiosidades da arquitetura aqui do plenário, né? Isso, na verdade o café está em todas as partes do palácio em si. O café está representado aqui no plenário, nos mármores que a gente tem nas laterais das galerias públicas. A gente também tem café nas madeiras da decoração aqui embaixo, nas portas, nas paredes. Então o café tem uma forte presença aqui no plenário e na casa, principalmente porque o café fazia parte da nossa economia no período em que o palácio foi construído. Então é uma maneira de ressaltar isso. Outra parte do plenário que é muito importante é a mesa e a cadeira que é ocupada pelo presidente, né? Exatamente. O primeiro presidente a ocupar essa cadeira foi o Antônio Carlos. Isso causa uma certa confusão com o nome da avenida que tem aqui na frente, que é a Avenida Presidente Antônio Carlos. Algumas pessoas acreditam que fosse um presidente do Brasil, mas na verdade o presidente Antônio Carlos foi um presidente aqui da Assembleia Legislativa. Para conhecer esta e outras histórias sobre a política brasileira, visite o Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março, sem número.